usucapião extrajudicial, ela teve seu regulamento modificado pela Lei 13.465 de 2017. A usucapião extrajudicial, na modalidade atual, ela depende de uma série de comprovações. Essas comprovações elas serão feitas conforme os incisos do artigo 216-A. Os incisos do artigo 216-A, eles apresentam a documentação que deverá ser entregue ao cartório de registro de imóveis para avaliação pelo oficial de registro de imóveis. E todos esses documentos, eles comprovam exatamente a situação de posse. E essa situação de posse, caracterizada pelos anos, pelo tempo, irá determinar o tipo de usucapião que se pretenderá ser reconhecida. E o primeiro inciso do artigo 216-A fala exatamente de uma ata notarial. O que vem a ser a ata notarial? A ata notarial, o tabelião de notas irá atestar que existe uma situação de posse naquele caso específico. Esta ata notarial, existe discussão na doutrina que se divide entre que o tabelião deverá comparecer até o local e os que entendem que o tabelião não precisará comparecer até o local para testar se existe posse ou não. Meu entendimento é que, a depender das circunstâncias, ou seja, se houver comprovação via documentação que aquela pessoa está naquela posse, ou seja, uma comprovação, por exemplo, que existe uma escritura anterior de cessão de posse dada pelo antigo proprietário, no meu entendimento, não haverá necessidade de comparecimento do tabelião até o local. Porém, se o tabelião perceber que aquela situação de posse, pela mera documentação, não está comprovada, ele deverá sim comparecer até o local para saber se aquela posse está de fato sendo exercida. E isto será consignado na ata de comprovação de posse que será usada para instruir, entre outros documentos, a usucapião extrajudicial. Outro requisito é o inciso 2º, que vem dizer a respeito de planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado com prova de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissionais e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiando ou na matrícula dos imóveis confinantes. Este inciso diz que deverá haver uma planta, e esta planta descrevendo o imóvel. No entanto, se entende que se o próprio imóvel já estiver perfeitamente delimitado, exatamente como está posto na matrícula ou na transcrição do imóvel, não existirá necessidade desta planta, uma vez que não estará simplesmente influenciando na esfera de terceiros. O próprio provimento 65/2017 CNJ ou 23/2016 do Rio de Janeiro trazem essa previsibilidade de, em alguns casos, dispensar a necessidade de se fazer planta. No entanto, mesmo assim, existe a necessidade dos titulares de direito real daquele imóvel, seja proprietário e outros, anuírem com aquela usucapião, seja de forma expressa ou de forma tácita. Além disso, existe o inciso 3º, que diz a respeito a certidões negativas de distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, ou seja, existe necessidade de se apresentar certidões negativas. E qual a necessidade dessas certidões negativas? A necessidade de certidões negativas é a seguinte: o âmbito extrajudicial não trabalha quando há conflito entre as partes. O extrajudicial existe para trabalhar quando existe consenso entre as partes. Desta maneira, se, por exemplo, existir uma ação de reintegração de posse que esteja em curso no Poder Judiciário, simplesmente o oficial de registro de imóveis deverá denegar aquele pedido de registro da usucapião extrajudicial. E por que isso? Porque existe uma situação de conflito entre aquele que está pedindo usucapião e aquele que é o proprietário do imóvel perante ao registro de imóveis. Desta maneira, se ele não poderá atuar,
ele deverá denegar o registro. Então, a exigência de certidões, ela é de essencial importância. O inciso 4º, ele deixa de forma bastante aberta o conjunto probatório, que é o justítulo e quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a quantidade, a natureza e o tempo de posse, com pagamento de impostos e taxas que incidirem sobre o imóvel. Neste inciso, fica aparecendo simplesmente que a parte deverá apresentar guias de PTU ou ITR, a depender do tipo de imóvel. Porém, existe entendimento mais amplo que para comprovar o tempo de posse, também contas de prestadores de serviços públicos poderão ser apresentados. E não apenas isso, deverá ser apresentado toda a documentação que a parte tiver que comprove que ela é possuidora daquele imóvel. Como, por exemplo, podem ser apresentados contratos particulares de transferência de posse, de cessão de posse, contratos chamados contratos de gaveta, de compra e venda, mesmo que sejam contratos que venham simplesmente particulares, contratos muitas vezes ocorrem particulares, registrados ou não em RTD com firmas reconhecidas. Por fim, pode ser apresentadas até mesmo escrituras de cessão de posse, bastante comum em algumas partes do Brasil, escrituras de cessão de posse, e até mesmo escrituras públicas de compra e venda que não tenham sido registradas, muitas vezes, porque a parte não conseguiu cumprir alguma exigência. Uma exigência muito comum que poderia, por exemplo, não ter sido cumprida pela parte seria a retificação de algum dado do vendedor do imóvel. E este dado do vendedor do imóvel, como número de CPF, RG, enfim, se não pode ter sido retificado no próprio cartório de registro de imóveis, muitas vezes geram a impossibilidade de registro da escritura pública. Porém, essa escritura pública ela pode ser usada como prova. Então, a pessoa deverá entregar, por exemplo, um conjunto probatório, uma escritura de cessão de posse, mais esse documento particular, e não apenas isso, também essas contas pagas, seja conta de luz, de água, de telefone fixo, normalmente entendido como telefone fixo, não telefone móvel, e eventuais guias de impostos, tudo isso ser colocado em conjunto, autuado em conjunto com o procedimento de uso campeão judicial que será apresentado no cartório.